Olá pessoal, tudo bem? Bom, para hoje nós teremos 3 conceitos importantes para compreender. São 3 formas que temos de medir a quantidade de matéria. Quais são essas 3 formas? A massa, o volume e a densidade. Bom, existem 3 formas, então, bem comuns de medir a matéria: pela sua massa, pelo seu volume e pela sua densidade. Mas você sabe o que significa cada uma delas? Você sabe o que significa medir um corpo, pela sua massa? Ou medir um corpo ou uma substância pelo seu volume ou pela sua densidade? É isso que veremos então. Bom, o primeiro conceito é um já conhecido por vocês, que é a forma de medida de massa. A massa, ela mede a verdadeira quantidade de matéria, ou seja, ela mede a quantidade de matéria, de moléculas existentes num determinado corpo. Por isso, a unidade de medida que utilizamos para a massa, ela pode ser o quilo, pode ser a grama, pode ser a miligrama, pode ser a tonelada. Mas não confunda peso com massa, hein? Peso é uma unidade bem diferente de massa. Vamos ver por quê. Por quê? Porque o peso ele é uma força, gente. Ele é a ação da força da gravidade sobre um determinado corpo. Como está aqui nesse conceito, peso é como se chama a força com que a Terra atrai os corpos para o seu centro. Tanto que a unidade de medida do peso não é em quilos, não é gramas, não são toneladas. Ele é medido em newtons. Bom, vamos usar esse exemplo aqui. Considerando que aqui na Terra a gravidade é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, ela não é 10, a gente arredonda para 10 para facilitar sempre os cálculos, tá? Então vamos considerar que a gravidade aqui na Terra seja de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, para saber o peso, devemos multiplicar a massa do determinado corpo por esta gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se uma pessoa tem massa, digamos que a massa corporal dela, ou seja, a quantidade de músculos, carne, ossos, líquidos corporais, dá um total de massa de 60 quilos, para a gente ver o peso desta pessoa aqui na Terra, teremos que fazer o seguinte cálculo. Pegaremos essa massa de 60 quilos e iremos multiplicar pela gravidade aqui da Terra, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Multiplicando esse 60 vezes 10, tu terá 600. Ah, então essa pessoa aqui na Terra pesa 600 quilos? Não, essa pessoa aqui na Terra pesa 600 newtons, ok? Por isso está errado quando a gente diz que vai subir numa balança para se pesar. A gente não vai se pesar, a gente vai verificar a nossa massa. Porque para a gente verificar o nosso peso, nós temos que pegar a nossa massa corporal, por exemplo, 58 quilos de massa corporal ou 60 quilos de massa corporal e multiplicar por 10. Então, se eu tenho 58 quilos de massa corporal, multiplicando por 10, o meu peso aqui na Terra será de 580 newtons. Então, como nesse exemplo, a pessoa tem 60 quilos, multiplicando por 10, o peso dessa pessoa aqui na Terra é de 600 newtons. Mas e na Lua? Bom, na Lua, essa pessoa com certeza irá ter um peso menor, porque tu vai pegar os mesmos 60 quilos de massa dessa pessoa e vai multiplicar pela gravidade lunar, que é bem menor. Pesquise a gravidade da Lua e faça esse cálculo. De repente, você descobre qual será o seu peso na Lua. Então, é importante destacar que o peso ele muda de acordo com a gravidade do local onde o corpo estiver, mas a massa não muda.
Então, se a pessoa tem 60 quilos de massa corporal aqui, ela terá os 60 quilos de massa corporal na Lua. Mas o peso dessa pessoa, que é 600 newtons aqui na Terra, será diferente do peso desta pessoa lá na Lua, porque a gravidade da Lua é menor. Deu para entender, gente? Então, massa, agora o segundo tipo de medida é o volume. Bom, o volume, ele mede o espaço ocupado por um corpo. Como exemplo, temos 1 litro de leite, 20 centímetros cúbicos de um remédio, 100 mililitros de água. Para ficar mais fácil de entender, eu utilizei aqui o exemplo. Quando você vai fazer um bolo e na receita pede que você bata os ovos em clara de neve, né? Então, tu separa as gemas e pega as claras e começa a bater. Logo, tu vê o quê? Que essas claras se expandiram, ficaram em neve, como se diz, virou uma espuma. Então, aqui no exemplo diz, se você bater 3 claras de ovo, o que irá alterar vai ser o volume, o espaço ocupado por essas claras na bacia. Mas não muda a sua massa, pois continuará sendo 3 claras de ovo. A quantidade de molécula permanecerá a mesma. Deu para entender? Então, você bate aquelas três claras de ovo e aumentou o espaço. Elas se expandiram, elas ocuparam o espaço de toda a bacia, ficaram em neve, espuma. Então, mudou o espaço, mudou o volume, mas a massa, que é referente à quantidade real de moléculas de clara de ovo, a massa permanece sendo a mesma, de 3 claras de ovo. Certo, gente? Então, o volume é o espaço que aquele corpo ocupa, né, num determinado lugar. Ok? Deu para entender ou ainda ficou com alguma dúvida? Bom, depois que já vimos que massa é a quantidade de matéria de um dado corpo, que o volume é o espaço que esse corpo ocupa, né, num determinado local. O que é, então, a terceira forma de medida? É a densidade. Bom, matematicamente, podemos afirmar que D é igual a M sobre V, ou seja, a densidade é a massa dividida pelo volume. Mas como assim? Não entendi. Bom, vamos ver isso usando exemplos. Densidade é o quanto está comprimida a matéria dentro de um determinado espaço. Conforme a quantidade de moléculas dentro de um determinado espaço, podemos dizer se o corpo é mais ou menos denso. Vamos usar o exemplo de um elevador para comparar. Imagine que as moléculas são as pessoas e que o elevador é o espaço. Se tiver umas 10 pessoas dentro deste elevador, o elevador está muito denso ou não? Com certeza chegaremos à conclusão de que ele está muito denso, né? É uma alta densidade populacional naquele elevador. São 10 pessoas se apertando ali dentro daquele espaço diminuto de um elevador. Então, vamos transportar este exemplo para a questão das moléculas num determinado espaço. Muitas moléculas se apertando, se comprimindo num determinado espaço, ou seja, num determinado volume, significa que aquele líquido é muito denso, tem uma alta densidade. Então, para te calcular essa densidade, tu vai dividir a massa, que é a quantidade de moléculas, pelo volume. E aí tu vai concluir que densidade é. Agora, vamos ver a segunda situação. Se tiver apenas 2 pessoas nesse elevador, como vai estar a sua densidade? Certamente será uma baixa densidade. Só 2 pessoas sobra espaço naquele elevador. Pouca densidade. Agora transporte isto para o exemplo das moléculas. Pouquíssimas moléculas dentro de um determinado espaço, dentro de um determinado volume. Significa que aquele corpo, ele é pouco denso, né? Então,
Então vamos pensar através de uma pergunta aqui. Por que a água e o azeite não se misturam? Será que tem a ver com a densidade desses dois líquidos? Quando você observa, faça em casa, misture um pouco de azeite num copo com água e deixe descansar por um tempo. O que vai acontecer? Onde ficará a água? Onde ficará o azeite? Com certeza, o azeite vai ficar boiando, flutuando, vai ficar na superfície e a água fica mais abaixo. Por que eles se separam? Porque eles são dois líquidos com densidades diferentes. Significa que o azeite tem menos moléculas por espaço que ele ocupa e a água tem mais moléculas por espaço que ela ocupa, sendo, entre aspas, digamos, mais pesada. Ou seja, da forma correta de dizer, a água é mais densa e o azeite é menos denso. Podemos ver agora, com este exemplo, o quanto é danoso para o meio ambiente quando um petroleiro derrama óleo, por exemplo, petróleo sobre o mar, né? A gente vê aquela mancha preta de petróleo flutuando sobre a água e ela não se mistura, ela não desce, ela acaba chegando na beira da praia, poluindo aquela área costeira e matando muitas aves, muitos peixes, muitos animais. Pesquise um pouco sobre a consequência da diferença de densidade do petróleo e os danos, prejuízos causados ao meio ambiente quando ele vaza e fica flutuando sobre a água do mar. Bom, eu espero que tenha ficado bem mais claro. Então, essas três maneiras mais comuns de se medir a quantidade de matéria, que é a massa, então, que é a quantidade real de moléculas que tu tem num determinado corpo, o volume, que é o espaço que aquele corpo ocupa, né? E a densidade, que é quando tu divide essa massa, ou seja, essa quantidade de moléculas, por um determinado volume, ou seja, por um determinado espaço. Bom, gente, por hoje é isso. Até a próxima. Um beijão para vocês. Tchau!